Nós estamos iniciando mais um programa Falando Sério. Se você tem os seus familiares que estão em locais diferentes aí na sua casa, chame-os todos. Nós estamos recebendo hoje a presença da missionária Ana Paula Lauá, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e ela vai trazer um testemunho poderoso, um testemunho que irá edificar e fortalecer a sua fé. Fique ligadinho, porque Deus fará grandes coisas através deste testemunho. Seja bem-vindo, missionária. Glória a Deus, irmã Enilda. Prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Amém. A missionária esteve aqui no Interação Gospel e hoje tem algo especial do coração de Deus para você. Grandes coisas Deus tem feito através da missionária Ana Paula. Hoje ela trabalha com curas de mulheres, é uma profissional, mas também é uma serva do Senhor. E você vai conhecer um pouquinho dessa história. Fique aí ligado, não saia aí da sala, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Glória a Deus. Cumprimentos todos, né, com a paz do Senhor, aqueles que estão em casa. É um prazer estar aqui, né? Foi uma grata surpresa seu convite, né? Não esperava. E o Senhor veio, né, me agraciar esta noite, estar aqui com vocês, né? Pastora, a minha trajetória é uma trajetória de início muito triste, né? Muito complicada. Mas o Senhor é aquele que renova, aquele que escreve e aquele que muda o curso da história. Aleluia. Então, assim, o meu início não é fácil, mas eu creio que o final já é garantido pelo Senhor. Aleluia. Improvável, mas escolhida. Fique ligado. Conte para nós, missionária. Pastora, início da minha história, né, começa, fui gerada com uns pais solteiros, né, a minha família começou, a minha mãe vivia num prostíbulo, né, ela era prostituta, meu pai conheceu ela lá, e lá eu fui concebida. Passou-se até 2 anos de idade, eu tenho muito relato da minha avó Eufrásia, que hoje está com 98 anos, né, e mora comigo, mora com a gente, né? Isso. O meu pai já é falecido, né? E a mamãe não tem notícia dela. Eu tive um período só com a minha mãe e não foi muito fácil. Mas eu entendo que Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, pode ser um começo improvável, mas o Senhor resgata. Ele é realmente o resgatador de Israel, ele resgata nossas vidas e tem uma grande mudança, né? Então, minha trajetória não foi fácil. Gerada num prostíbulo, criado com os pais, com lar separados. Quando a minha avó, essa de 98 anos, né, a vovó Eufrásia, quando ela soube a notícia que eu passava por maus tratos, e ela então mandou me resgatar lá do prostíbulo. A minha tia, né, o Ardene, a tia Dene, também falecida, foi me resgatar, foi me tirar de lá, né, desse local bem complicado. E minha avó fala que quando eu cheguei lá, na casa dela, foi fazer uma vitamina para me dar, e eu só sabia vacuar e vomitar de tão desnutrida que eu estava, de tanto cheio de problema de saúde. Levaram para o hospital, e quando eu cheguei no hospital, os médicos falaram assim, ó, se ela sair daqui, é um milagre, porque a situação de saúde dela é bem precária, bem difícil. E o Senhor quis assim, sair do hospital. A minha avó retrata, a minha tia retrata que a minha mãe tentou me matar de várias formas, até se jogar de uma escada. Dizem que ela tentou, tomou remédio, fez de tudo para abortar. Mas eu tô aqui, né? O propósito de Deus. Eu tô aqui. E nesse decorrer da infância não foi muito fácil, foi uma infância também bem sofrida. A minha avó cuidava muito, era muito dedicada, mas o meu pai não vivia dentro do nosso lar, meu pai vivia fora. Ele tinha uma vida no Rio de Janeiro, a gente morava em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E eu fui criada pelos meus avós e minha tia, né, que era minha madrinha. E ali eu fui passando a minha infância, só que também foi uma infância bem difícil. Foi uma infância onde que amigos da família, um amigo da família, me abusou quando eu era criança. E eu era uma criança muito revoltada, uma criança muito agitada.
Minha avó não entendia porque eu era tão revoltada, tão nervosa, e eu só dormia com eles. Eu não conseguia dormir sozinha, eu só dormia no meio dos meus avós. E os anos foram se passando, na minha adolescência, muito rebelde. Fui morar com meu pai se casou, e eu fui morar com meu pai. Eu tinha uma base de 9 anos, de 7 a 9 anos, eu morei com meu pai aqui em Vitória. E minha avó veio morar junto. Meu avô já tinha falecido. A minha tia também veio de Minas morar aqui. Todo mundo veio morar aqui. E eu comecei a morar com meu pai, com a nova família dele. Não foi fácil. Gerada por outra mulher. Uma mulher aceitar uma enteada não é fácil. Então, assim, foi bem complicado aquele relacionamento familiar. Bem complicado. Mas meu pai me amava muito. Meu pai cuidava de mim. Eu estudei no Passionista, colégio particular. Eu tinha de tudo que uma criança poderia ter nos meios que o meu pai podia fazer, ele fazia. Só que eu tinha muitos traumas. Eu tinha muitos speed de rejeição. Eu tinha muitas dores. E um belo dia, meu pai foi morar em Cachoeiro de Itapemirim. Ele já tinha vivido lá, estava aqui e retornou para lá com a família. E eu fiquei aqui com minha tia, morando um período. Rebelde. E um dia eu achei que eu tinha que morar com meu pai. Resolvi fugir da casa da minha tia. Fui morar em Cachoeiro. Cheguei lá, não foi fácil a minha trajetória lá de novo. Lá eu passei por um outro abuso de um parente da família. E você tinha que idade, você se lembra? Eu creio que numa base de 10 anos. Pais, fiquem atentos com seus filhos. É uma trajetória difícil, por quê? Porque no lar, onde você acha que a criança vai estar protegida, e muitas vezes, infelizmente, os da casa é que faz os abusos, né? Psicológicos, emocionais, físicos, né? E eu era uma criança muito, assim, meiga e muito carente. Então, quando eu vi aqueles abusos que eu estava correndo dentro da casa do meu pai, e quando eu cheguei a contar, ninguém acreditou. Era coisa da minha cabeça. Sempre é assim, né? E a minha trajetória não é fácil, porque lidar com isso não é fácil. E eu resolvi fugir da casa do meu pai, porque eu estava tendo muitos conflitos dentro. E fugi, fui para casa da minha tia, saí de lá, minha tia morava em Guarapari. Fugi, peguei um ônibus, eu fugi de 2 andares. Olha, pra você ter noção, eu marrei um monte de tecido. E igual a Posel, pulei de uma sacada. As tranças eram o lençol. Só que eu tinha que descer por lá, por elas. E tive coragem de fugir. Peguei um ônibus, entrei dentro do ônibus. Na hora de pagar, tinha uma mulher do meu lado. E eu virei para a mulher e falei assim: ih, esqueci o dinheiro. Você tem como pagar para mim? A mulher olhou pra minha cara e falou assim: lógico, pago pra você sim. E o cobrador esperando, ela pagou. E eu cheguei na casa da minha tia, era 5 horas da manhã. Porque a gente viajou de noite, umas 6 horas da manhã mais ou menos. E todo mundo dormindo, era beira de praia. Eu lembro que eu me encaixei debaixo de um banquinho e fiquei esperando a minha tia acordar para poder se apresentar a ela. E quando a minha tia viu, eu tava assim, bem desorientada mesmo. Minha tia olhou e falou: Ana Paula, o que está acontecendo? Eu falei: eu fugi porque eu não aguentei. Aí contei para minha tia. Não sei se ela acreditou, mas ela nunca tocou no assunto comigo. E ela ligou para o meu pai e avisou que eu estava ali, porque meu pai já não tinha nem noção que eu tinha fugido de casa. E eu fiquei morando com minha tia um período bem complicado também, que minha tia também tinha 3 filhos. Eu também tinha que ajudar nas coisas da casa, eu também tinha que cuidar das crianças. E eu achava assim que eu precisava ver a minha mãe. Eu precisava era morar com a minha mãe. Eu tinha assim, aquele desejo, porque tudo que falava da minha mãe eu não acreditava. A sua mãe não presta, a sua mãe tentou te matar, a sua mãe te rejeitou. E eu não aceitava aquilo. E eu comecei a fugir da casa da minha tia me pegava. E eu ia para a casa dos outros e ficava dias fora. E minha tia achava aonde eu estava, me pegava de novo. Aquela criança arteira e levada. Até eu chegar, a minha tia chegar a um ponto e falar assim: não, eu não tenho como cuidar de você, eu vou ter que devolver para o seu pai. Aí eu fugi, fui para casa de pessoas, aonde eu fui trabalhar de doméstica.
Eu cheguei lá, pastora, eu não sabia nem varrer direito uma casa. Mas eu precisava ganhar meu dinheiro, precisava fazer alguma coisa. Nos meus 11 anos de idade, comecei então a fazer as coisas, trabalhar e ganhar meu dinheiro. A minha tia me achou, me pegou, levou para casa do meu pai. E quando me devolveu a minha madrasta, né, virou e falou assim: você quer para sua mãe? Então eu vou te levar para sua mãe. Você quer voltar para sua mãe? Vou te levar para sua mãe. E me levou para Teoflotone, para casa da minha mãe. E foi os piores dias da minha vida. Porque ela era muito revoltada. Ela tinha um ódio muito grande do meu pai. E ela descontava tudo em mim. Então eu cheguei lá, eu tinha um cabelo comprido assim. E ela falava assim: você vai pegar piolho. Eu vou dar um jeito nesse cabelo. Pegou, cortou meu cabelo, tosou meu cabelo igual de Joãozinho. Picotou meu cabelo curtinho, curtinho. E começou os maus tratos. E ela morava com um rapaz, com o pai dos filhos dela. E ele era caminhoneiro. E quando a minha madrasta me deixou lá, ela falou assim: olha, ela não é mais virgem. Aí eu cheguei para elas e falei assim: não, eu sou de Áries, eu não sou de virgem. De tão inocente que eu era. E elas achavam que eu estava zoando, que eu estava tirando onda, né? Mas era o que eu entendia. E eu nem sabia nem o que era isso, virgem, não sabia nem o que era estrupo, eu não sabia nem o que eu estava vivendo, eu só falava o que aconteceu, o que eu passei. E ela ali começou a entender que eu era um perigo na casa dela, porque eu não era mais virgem e o marido dela poderia também querer abusar de mim. E ela botou isso na cabeça e começou os maus tratos, me espancar, me bater. E os vizinhos começaram a observar que choro, gritos, né, aquele desespero, até uma vizinha denunciá-la. E aí que o espancamento começou mais forte, porque ela falou: se eu perder essa casa, se eu tiver que sair dessa casa, aí que você vai ver o que eu vou fazer com você. Mas eu acho uma coisa tão linda eu vou chegar num momento assim tão lindo da minha vida, que eu sempre tive uma mãe intercessora, mas que não era uma mãe de primeiro grau, era de segundo, porque era minha avó. Minha avó sempre foi intercessora. A minha avó sempre foi muito mulher de oração. E naquele período que nós fomos expulsos daquela casa, porque fomos expulsas, fomos para um lugar pior. Fomos para um lugar onde era abandonado, onde não tinha vizinhos, porque ela escolheu uma casa onde não tinha vizinhos. E ali os maus tratos eram piores. Meu Deus. Até chegar um dia dela me deixar de calcinha dentro de casa para mim não fugir. E concluindo esse pedaço, que eu acho que é importante, foi um momento onde que ela tentou me matar. Onde ela me enforcou e eu desmaiei. E quando eu desmaiei, eu tinha uma irmã chamada Gabriela. Eu creio que ainda existe, não sei aonde está, mas eu tinha uma irmã que era menor. Eu era mais velha, eu fui a mais velha dela, né? Sou a mais velha do meu pai, sou a mais velha dela. E na hora que eu estava desmaiada, eu ouvi uma voz. E eu ouvi a voz de Gabriela e eu ouvi uma voz dizendo: levanta, levanta, porque se você não levantar, ela te mata hoje. Aí eu ouvi a voz da Gabriela falando assim: Ana, levanta, mamãe tá vindo com um caldeirão quente, de água quente para jogar em você. Ela falou que se você não acordar, ela vai jogar essa água quente no seu ouvido. E eu não sei como que eu me levantei, mas eu consegui me levantar e sentar. Irmã, é tão assim, triste de falar o retorno, mas assim, como eu vejo Deus em tudo. Eu sou muito curada hoje. Glória a Deus. Mas o processo foi dramático, mas hoje eu sou curada. Aquele quartinho que eu morava, que eu dormia, não tinha cama, não tinha nada. Era chão e eu só tinha uma roupa de cama onde eu reclinava a cabeça, onde eu dormia. Não tinha roupa, não tinha mobília. E era um quartinho fora um pouquinho da casa, assim, grudado com a casa. E era de teternite, era muito quente. E eu me levantei. Eu lembro quando ela chegou com aquele caldeirão, ela falava assim: ah, levantou? Que bom que você levantou, porque senão hoje você ia morrer. E eu vi ela saindo com aquele caldeirão de novo. E eu não conseguia respirar. Foi uma coisa tragédia. Que livramento de Deus, hein? Foi a primeira vez que eu vi um agir de Deus assim, muito pessoal. E
E naquela noite foi muito torturoso para mim, foi muito difícil, que ela continuou me espancando. Na outra noite, aí chegou um dia que eu também ouvi uma voz, algo dentro de mim dizia assim: hoje você vai fugir daqui. Eu tinha muito medo, era muito tortura. E você fica paralisado, você não tem ação. E eu lembro claramente, uma luz, porque não tinha luz nem no lugar. Uma luz entrou e falou assim: levanta. Espírito Santo de Deus. Levanta, porque hoje eu te tiro daqui. Aí eu levantei e saí muito assim. Por quê? Porque à noite ela saía para urgir, ela era de centro de macumba. E ela saía para fazer pactos, ela era mãe de santo. E eu tinha que ficar com as crianças. Então eu só podia dormir depois que as crianças dormiam. Então as crianças dormiam e no outro dia ela olhava assim: deixa eu ver como é que está seu olho, ver se você dormiu ou não, porque eu sei pelo seu olho. Se aqui tiver preto, ela falava assim: se aqui tiver preto e tiver fundo, é porque você não dormiu. Mas se tiver inchado, porque você dormiu. Então ela só chegava na casa no outro dia de manhã. Naquela madrugada, eu vi aquela luz entrar e me tirar daquele lugar. E eu saí fugida, correndo. Graças a Deus. Peguei roupa nos varais, porque eu estava só de calcinha. E saí fugida. Aí começou a minha trajetória de menina de rua. Porque eu comecei a morar nas ruas. Comecei a roubar para comer. Eu comecei a roubar para vestir. Eu entrava nas casas, eu entrava nas lojas, eu entrava nas padarias. E comecei uma trajetória de rua bem complicada. Tinha fome, né? Não justifica, mas o meu meio justificava. Eu comia, não é? Eu comia para poder salvar minha vida, mas era assim. Eu entrava nas casas, abria as portas, abria as panelas, pegava comida, né? Entrava nas padarias, as pessoas viravam, eu pegava o pão, saía correndo, sabe? Então assim, era dessa forma. E chegou um belo dia que me ofereceram um emprego. Sabe qual era o emprego? Era vestir de boneca de Olívia Palito e andar no carrinho, no trio elétrico. Era um triozinho que tinha lá na época. A gente fazia animação de criança. Então eu entrava naquele trem, fazia animação das crianças, pulava, dançava, corria. E eu ganhava meu dinheirinho do dia. Aquele dinheirinho eu lembro que era pouquinho, que dava só uma mão para comer, uma comidinha. E eu vivia aquilo por uns dias. Aí descobriram que eu não tinha casa, que eu não tinha ninguém. Aí me tiraram o emprego. Aí eu na rua, pra cima, pra baixo. Continuei roubando, pegando as coisas, dormindo nas ruas. E teve um belo dia, numa rua lá, eu ouvi a voz falando assim comigo: não entra por essa rua, porque vai bater hoje, a polícia vai bater boca de fumo. E se te pegarem aqui, você vai ser presa. Eu peguei, saí e entrei numa outra rua e saí. No outro dia, era a área onde eu vivia. No outro dia eu fui cedo lá. Quando eu cheguei, todo mundo falou: onde você estava? Onde você estava? Eu falei: sim, estava por aí. Pois é, ontem a polícia bateu aqui e levou todo mundo. Aí eu falei assim: mas eu não entendia. Passou-se os dias. Um belo dia a polícia me pegou. Me levou para a delegacia. Fui presa porque me pegaram, armaram para me pegar. O pessoal da padaria que eu sempre roubava lá o pão, a comida, organizaram lá e me pegaram. Aí fui para a delegacia. Hoje eu tô rindo porque eu vejo assim como Deus cuida da gente. Eu cheguei dentro da delegacia, o delegado olhando para minha cara e falou assim: como é seu nome? Aí eu falei: Ana Paula. O que você está aprontando? Quem é sua mãe? Aí eu fui e falei: minha mãe é tal, meu pai é tal, minha situação é essa, a minha mãe fazia isso, eu fugi. E eu não tenho o que comer, não tenho de onde dormir. A lágrima daquele delegado desceu nos olhos dele. Aí eu contei todo o meu caso para ele. Aí ele pegou, chamou uma policial. Eu falei: ei, vem cá, hoje você vai dormir com ela na pousada, numa pensão que tem aqui perto. Aí a policial: eu não vou nada. Aí vai, hoje é seu plantão, você faz o que eu mando. Vai dormir com ela. Ela não pode ficar lá sozinha, ela está coagida. Vai dormir com ela. Aí a policial falou: você, esse coração seu. Aí foram, me colocaram na pensão. Eu não sei quanto tempo que eu tinha um lugar para dormir, uma cama, comida. Porque ele foi atrás da minha mãe, ele entrou um processo, ele foi atrás do meu pai, achou meus parentes, porque ninguém tinha endereço. Então requereu tempo. E no tempo que precisou, eu fiquei lá guardada naquela pensão, cuidada por aquele delegado. Aí acharam minha mãe, levaram.
porque não tinha endereço, eu não sabia onde que morava, não sabia falar, não sabia direito. Mas aí o delegado pegou um camburão, me colocou dentro e me levou na casa da minha mãe. Quando chegou lá, apresentou, falei, essa sua mãe, não sei o que é e tal, fez, né, o reconhecimento. Aí ela olhando pra minha cara como se nem me conhecesse. Aí o policial começou a perguntar sobre a minha história e tal, não sei o que. Ela fugiu daqui porque você bate nela, isso, não sei o que, não sei o que. Ela é impossível, ela é insuportável. E não sei o que, ela apanhou porque merece. Aí o policial falou assim, é mesmo, ela merece? Aí eu olhei pro policial, chamei o policial e mostrei o quartinho onde eu dormia. Aí o policial, peraí, deixa eu ver aqui. Abriu, porque era uma cortina, não tinha porta, era uma cortina. Ele abriu, quando abriu, o teto estava no chão, uma parede estava caída no chão. E aí ele virou para ela e falou assim, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, no dia que ela fugiu, deu uma chuva muito grande e tudo desabou aí. Se ela não tivesse escapado, fugido naquele dia, ela ia morrer. Olha o livramento de Deus. Mais uma vez. Aí eu saí daquele lugar, o policial me pegou na mão assim, vambora daqui agora. O policial pegou pela mão, me levou. Meu pai me pegou de novo, me levou para casa. E começou uma tragédia de novo dolorida lá. Mas o meu pai entendeu que eu queria morar com a minha tia. E fui morar com a minha tia. Só que morando com a minha tia, conclusão, eu fui para as ruas. Indo para as ruas, eu vim para Vila Velha. Comecei a morar na casa de outras pessoas. E encontrei um pessoal que tinha um centro de macumba. Mas foi as pessoas que me acolheu. Esse pessoal tem um coração muito maravilhoso. Tem. Né? Ivonete, falecida no Senhor, salva para o Senhor. Glória a Deus. E Painho, né, o Vadu e a família dele. Éramos em 12 pessoas na casa. Era uma família baiana que morava aqui. Se juntaram, né? Ele veio com os filhos, ela também veio. E eles me adotaram. E eu fui morar com eles. Foi aí que eu entrei na questão do centro de macumba, né? Frequentava centro de macumba. E quando eu ia para o centro de macumba, pastora, eles falavam assim, tira ela daqui porque ela está atrapalhando. Tira ela daqui porque o chefe aqui não consegue descer. E eu falava assim, mas por que, gente? As orações da sua avó. Eu acho que quando tem uma chamada, você pode passar pelo centro de macumba, você pode passar em algumas situações, você pode servir alguns deuses, você pode viver algumas coisas, mas tem um selo, tem a marca. E essa marca faz toda uma diferença. Aleluia. E eu entendo assim, que eu me vestia, eu me banhava, eu fazia os procedimentos, mas eles tinham ódio de mim. As entidades falavam, eu odeio ela, arranca ela daqui. E eu falava assim, mas eu tô aqui para fazer o bem, eu quero fazer o bem às pessoas. E eles falavam, se não tirar o terreiro, não. Isso era um terreiro gigante. E todas as entidades tinham que esperar eu sair para poder começar os trabalhos. Aquilo me chamava muita atenção. E eu saía e as meninas me proibiam de estar no terreiro. E quando esse pessoal do centro de macumba me encontrou, eu dormia nas ruas. Meu pai veio e eu já estava numa fase que ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Não me envolvi com drogas. Graças a Deus. Mas me envolvi nessa questão, né? E cheio de traumas. Cheio de Imagino. rejeições, traumas. E quando foi assim o seu encontro com o Senhor? Agora que chega. Essa transformação para as pessoas que estão nos lares nos assistindo. Quando eu morava, né, nessa casa, a gente tinha muita briga, porque eles bebiam muito. E as meninas tinham muitos ciúmes, eu com os pais delas e tal. E tinha uma e que a gente brigava muito. E a gente ia pro baile funk. E só ia pros baile funk para brigar mesmo. A gente já saía de casa, já com a cabeça virada e falava assim, hoje a gente mata um, hoje a gente... Era desse jeito. E eu chegava literalmente lá, e eu só saía de lá quando eu tirava sangue de pessoas. A gente batia muito, a gente brigava muito. Apanhou muito, né? E tinha uma revolta. É uma repetição. Uma ira, uma revolta muito grande. Se olhava de rabo de olho pra mim, eu já saía. Hoje, né, olha tanto, eu dou outra cara pra bater. Hoje é uma coisa só de Deus, né?
Gente, a Ana, eu nunca vi ela sem esse sorriso no rosto. Por isso que o nome deste programa é Improvável, mas Escolhida. Você vai ver o que Deus fez na vida dela. E hoje, como ela tem uma vida abençoada, não é uma pessoa revoltada. Pelo contrário, ela trabalha curando outras pessoas, levando a cura tanto espiritual quanto psicológica. Verdade. Conte pra nós, Ana. Aí, pastora, quando chegou nesse período aí, eu tive uma crise de rins terrível. Uma crise, eu tinha crise, compulsão, eu desmaiava. E nesse processo, eu comecei a trabalhar com cosmético. E existia uma mulher que chamava Débora. E essa mulher orava demais pela minha vida. E eu trabalhei para ela naquele ano. Eu fui a que mais vendeu no Espírito Santo naquela empresa de cosmético. Aí eu me tornei cabeleireira, fui fazendo várias essas áreas de curso, esteticista, cabeleireira, eu fui crescendo nessa área. E eu era um sucesso de vendas. E essa mulher simplesmente era uma serva de Deus. Aleluia. E essa mulher era perturbadora. Essa mulher me perturbava. Essa mulher falava de Jesus. E eu falava pra ela, sai pra lá, eu tenho ódio de crente, não gosto de crente, tenho ódio de crente. Você é chata. Porque ela realmente é aquela que evangelizava com força. Mais um belo dia, nas minhas crises, já não aguentava mais a sentença de fazer a cirurgia. Eu tinha medo de morte. Eu morria de medo de morte. Hoje você vai falar, você vai morrer, opa, agora. Mas antes eu morria de medo. E eu nesse centro, essas mulheres que serviam ao centro, a chefe do centro era muito minha amiga, eu amava muito aquele povo. Hoje ela é falecida no Senhor. Elas foram na minha casa me visitar e fazer os passes, né, para trazer cura e tal, ela e a filha. E quando ela fazia os passes e tal, aquela voz daquela mulher sempre falando comigo, Ana Paula, o seu caminho é Jesus. E eu falava, eu não quero Jesus. Só que antes dessas crises acontecer, recordando, eu viajei para São Paulo para receber o prêmio da melhor vendedora e tal. E esta mulher, viajamos de ônibus, ia voltar de ônibus, tudo pago pela empresa, ela foi de avião, ia voltar de avião. Quando ia retornar, ela falou assim, Ana Paula, eu vou retornar com você. Eu falei, como assim? Não, porque a menina que ia voltar com você, ela não vai voltar. Então, eu vou voltar no lugar dela, vou pegar a passagem dela, vou voltar. Porque Deus falou que eu preciso voltar com você. Eu falei, vem você com esses Deus de novo. Você não vai me perturbar, não. Ela, não, Ana Paula, eu vou ficar caladinha. Calada. Não vou abrir a boca. Eu falei, então, ok. Aí vemos. Dentro do ônibus, a mulher não abriu a boca, mas eu abri. Eu contei minha vida toda para essa mulher. Coisa que eu nunca contei para ninguém, eu contei para ela. E ela quietinha ficou. E eu ali. Começou as crises de rins, começou esse trabalhar de Deus na minha vida. O passe lá na minha casa. E elas falavam assim, você vai ser curada, vai ser curada. E uma voz falava assim comigo, se eu não te curar, ninguém te cura. Aí eu virei e falei para elas, falei assim, olha, eu acredito e creio, bem assim, acredito e creio, que se o Deus daqueles crentes me curar, eu vou ser curada. Olha que coisa desafiadora, olha que coisa doida. Elas olharam pra minha cara na hora e falaram assim, como? Pararam na hora. Que negócio é esse? Você tá ficando doida. Aí virou a minha vida um inferno, porque todo mundo ficou sabendo que tinha crente me evangelizando. Aquilo, elas começaram a ficar, a coisa não ficou legal. Mas as crises continuavam. E eu fiz um trato com Deus. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor, que é Senhor, e é Senhor dos crentes, me curar, eu vou te servir. Os crentes estavam orando. E o Senhor, ouvi a voz, o Senhor falou para mim assim, eu te curo hoje. Aleluia. Só que eu fui para o hospital para poder ir para a mesa da cirurgia. Ah, meu pai. Sim. E quando eu cheguei lá, eu falei, ei, faz os exames. Ele, não, tá tudo certo. Você tem que fazer, você tá num processo assim, que se não tirar, você vai ter infecção, vai ter sérios problemas. Eu falei, não. Eu quero os exames agora, eu quero radiografia, quero ultrassom, quero tudo. Eu não vou para a mesa de cirurgia sem fazer últimos exames. Você tá louca, eu não vou. Aí eles fizeram. Quando fizeram, não encontraram mais nada. Aleluia! Glória a Deus! Não encontraram nada. E na mesma hora eu pulei da maca, daquele jeito, saí correndo pelo hospital Santa Mônica. Aleluia! E glorificando os crentes. O Deus dos crentes me curou, os Deus dos crentes me curou, os Deus dos crentes me curou.
E todo mundo querendo me segurar, porque eu estava anestesiada, né? E aquela confusão. Conclusão. Voltei para casa. E liguei para Débora. Falei, Débora, recebi a cura e tal. Ela, Ana Paula, que bênção. Eu vou enviar para você uma irmã que mora pertinho de você, que a Débora morava longe, que vai entrar em contato com você e tem um culto na casa dela, um culto abençoado, e você vai lá. Eu falei, tá joia, tudo bem. Você foi? Não foi. Eu não fui. Eu não cumpri minha palavra. E passou-se os dias, o que retornou? Um mês mais ou menos. Voltou a crise. Voltou a crise. E aí a Débora me ligou, falou assim, Ana Paula, a Dulce vai te ligar. Ela não desiste de você, ela vai até você. Porque está tendo culto na casa dela, ela quer que você vá lá. E naquela semana aconteceu um desastre muito terrível no centro de Vila Velha. Eu morava no centro de Vila Velha, em cima da Elmo Calçados. Uma tragédia. Um acidente de carro foi tão terrível, tão terrível, tão terrível. A criança saiu pela janela, capotou o carro. E eu vi o acidente. A Débora me ligou, falou assim, Ana Paula, você soube de um acidente que ocorreu aí hoje? Eu falei, soube, eu tô aqui desespero. Pois é. Sabe aquela irmã que estava te ligando para você ir na casa dela? Eu falei, sei. Então, o acidente é com ela. Aqui no meu chão, eu fiquei assim, meu Deus, eu não falei com a mulher. Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que é aquilo? E foi se passando os dias, as crises, as crises, as crises. Aí a Débora me ligou, falou, Ana Paula, a Dulce tá com o rosto todo, tá assim, uma situação terrível na vida dela, o rosto todo deslacerado e tal. Mas quando ela sair do hospital, ela falou pra mim que vai te ligar. Eu falei, gente... Pastora, passou uns meses, uns 2 meses mais ou menos. Eu recebo o telefone da Dulce. Ei, Ana Paula, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E você? Eu falei, tô bem. Nós vamos dar um culto de ação de graça pela minha vida, pela vida do meu filho. Que meu filho, Deus deu um livramento de morte. Deu um livramento de morte na minha vida. E eu quero muito que você esteja aqui. Tal dia, tal hora você vem e tal. Tudo bem. Você foi, pastora? Não foi novamente? Fui não, pastora. Não fui. Havia uma guerra. O que acontece, né? Que a gente vê os pactos que foram feitos. Os pactos que foram feitos, a escuridão, os traumas, coração endurecido. O que eu entendo é que a oração tem efeito, a oração muda o quadro. Às vezes tem pessoas do nosso lado que desistem, fala assim, essa não tem jeito, essa não tem solução. Mas para Deus tudo tem solução. Aleluia. Para Deus, Deus assina. E quando Ele assina e decreta, vai acontecer. Então Deus já tinha decretado, mas estava quase impossível. O improvável era fatal. Pastora, passou os dias, as crises continuaram. Chegou um momento que eu estava estirada no chão, ligando para ninguém me atendia. Ninguém me socorria. E eu vi Deus chegar ali e falar assim, até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar com esse coração endurecido e não vai entender que eu tenho algo na sua vida? Eu vi isso gritando dentro da minha casa. Eu naquela hora eu falei assim, então tira o dedo daqui. Eu só falei assim. Eu nem sabia o que eu estava falando. Porque a dor era um negócio que me corroía. Eu falava, tira o dedo daqui e me levanta e me leva aonde ela mora. Porque eu vou falar com ela hoje. Coisa de Deus. Coisa de doido. Diante de Deus, a dor saiu assim de mim, foi saindo. Eu não se levantava, eu tava horas e horas. Eu acho que passei a manhã toda ali, em crises. E suando. Eu sei que eu levantei, mudei uma roupa e saí pelas ruas. Eu sabia mais ou menos que era na prainha. E aquela voz me conduzia, e eu fui, eu cheguei, e ele falou, desce aqui, pode descer. Eu vou te levar lá. E eu fui, cheguei numa casa de uma das que frequentava o centro de Macumba. E eu vi a mulher, eu falei, vem cá, você sabe onde a Dulce mora? Ela falou assim, mora aqui na minha frente. Deus te conduziu até a casa. E na frente eu bati palma, chamei ela. Ela tomou um susto quando me viu. Eu falei, como você achou minha casa? Eu falei, não sei, mas o Senhor me trouxe aqui. O teu Deus me trouxe aqui. Aleluia, glória a Deus. Aí ela ficou receosa de abrir a porta. E ela falou assim, mas o que você quer? Eu falei assim, não, mas eu vim aqui para entregar minha vida para esse teu Deus. Aleluia. Você pode abrir a porta? E a outra lá me olhando, lá do outro lado.
coisa desse tamanho. O que a Ana Paula tá fazendo na casa da crente? Ela abriu o portão. Chegou na sala, ela, com a porta aberta. Eu falei para ela assim, como é que faz? Porque eu preciso entregar minha vida, porque ele mandou hoje, era hoje. Não podia passar de hoje. Ela falou assim, então ajoelha aí e nós vamos orar. Aí ajoelhei, orei, e ela ficou com medo de manifestar demônios, aquela coisa toda, e ela muito receosa. E ali ela começou a me discipular. Eu fiquei 10 anos com ela, com aquele grupo, com aquele corpo. E eu falava assim com ela, mas é só isso? E ela falava assim, só, agora começa a reunir com a gente, vamos lá onde a gente se congrega, vamos se reunir, que era a igreja em Vitória. E nesse processo, quando eu estava lá em adoração, adorando a Deus, de repente eu comecei a ouvir umas línguas estranhas. E eu comecei a achar aquilo estranho. E falei assim, Dulce, eu vi um povo falando assim em inglês, uns outros dialetos assim ao meu redor, eu não entendi quem era. Ela, Ana Paula, você foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Eu falei, mas como assim? Ana Paula, o Espírito Santo te achou e você foi batizada. Eu estava em adoração, uma adoração sozinha, eu sozinha. Fui batizada. Eu aceitei a Jesus por gente orando, mas Deus falou comigo, me chamou a esse encontro. Eu fui batizada com o Espírito Santo sozinha em adoração, porque eu sou muito adoradora. Deus me usa na profecia, é na adoração, é nos louvores. Aleluia, por isso que Deus te deu um pastor que é um cantor, né? Um adorador. Um adorador. Adorar ungido, juntos ali. Ungido, né? E nessa adoração começou a minha caminhada com Deus. Foram 10 anos lá. Não era liberais assim de usos e costumes, né? Era uma igreja liberal, e Deus vai e me coloca numa assembleia rígida, aquela com os usos e costumes. E você era super vaidosa, né? Super vaidosa, batom, brinco, de tudo que você imaginar. E normal, né? Não há pecado nisso. E o Senhor me levou para uma assembleia roxa, me revelou em sonho, porque eu era muito intercessora, pastora. O meu primeiro chamado nessa trajetória foi intercessão. Aonde o Senhor me trouxe a orar, interceder, orar por pessoas e tal. E Deus me levou para a assembleia, onde Deus me deu os dons, me deu os talentos, me deu uma chamada. Mas o meu encontro foi muito doloroso. Foi nessa forma, eu vim através dos rins. Eu me converti pelos rins. Aqueles que vêm por amor, e tem outros que vêm pela dor. Então tem empatia com pessoas que vêm pela dor, porque esperar Deus fazer uma obra na vida do outro é muito difícil. Vocês estão entendendo o que Deus fez? Havia um propósito na vida da missionária Ana Paula. Deus falava com ela, Deus aguardava, trazia livramentos. E havia um grande propósito. Este testemunho ele é grande, nós vamos marcar até para uma segunda parte. Mas ela vai concluir aquilo que Deus tem feito e como Deus a tem usado. Fale para eles, missionária, aquilo que Deus tem feito na sua vida e através dela. Nesse decorrer, né, 31 anos que eu estou na presença do Senhor, né? Aleluia. Não é para minha glória, é a glória dele, do zelo e o cuidado dele. Nunca me desviei da presença do Senhor. Sempre busquei muito, sempre me entreguei muito, sempre tive muito compromisso com o Senhor. Sempre o Senhor falou muito sério comigo, e eu tenho temor disso. E nessa caminhada, trajetória, quando ele me chamou para a missão, eu tampei a boca do profeta. Porque quando o profeta falou que eu era missionária, eu tive pavor. Eu falei, meu Deus, agora estreitou para o meu lado, eu vou ter que dar minha vida para a vida dos outros. Porque entregar minha vida, amor pelos outros. Então, quando veio a chamada da entrega, o Senhor 15 anos me trabalhou na minha vida com crianças, pela trajetória da minha vida. Lindo trabalho com crianças, muitos pastores, muitos líderes de ministério infantil passaram, né, por um treinamento, por um ensino através da missionária Ana Paula Lauá. E esses 15 anos que eu cuidei das crianças, cuidei do departamento infantil, que Deus usou minha vida nessa área, chega agora um marco de cuidar de mulheres, diferente. Eu tenho assim o privilégio de, acho que tem uns 4 anos mais ou menos, se eu me recordo, eu encontrei os setups na minha vida, onde teve um divisor de água muito grande na minha vida. Amém. Né?
E diante de Deus, eu demorei muito a concluir o 2º grau. Eu vim concluir o 2º grau há poucos anos atrás, né? Não consegui estudar, porque eu vivia nas ruas, tive essa trajetória muito difícil. Mas o Senhor nunca desistiu de uma chamada profissional na minha vida. Eu fui cabeleireira, fui esteticista e tal. E aí o Senhor me permitiu ter a formação. Concluí o 2º grau. Quando vim para os setups, comecei a fazer a questão da psicanálise, da terapia, onde eu tinha muitos traumas, muita coisa. Eu já fiz curas, muitos cursos de cura. Né? Esse processo aí é um processo longo. Sim. Né? De muito curso, de muita campanha, de muito lapidar, arrancar tudo isso, essas mazelas dentro de mim. Mas chegou um momento que Deus falou assim: agora é o momento de cuidar psicologicamente das crianças e das minhas filhas. Então, assim, o Setups veio para um divisor de águas na minha vida, aonde veio muita formação, né? Muita formação. E hoje aí me deu um trabalho com mulheres diferenciado, que é o Imersão, um dos projetos, Mulheres com Propósito, porque Deus tem um propósito. Amém. E nesse projeto, o que Deus concluiu? Que eu entendo de uma conclusão nesse período, que são ciclos. Primeiro ciclo já foi, nós estamos no 2º, não sei qual é o 3º, não sei qual é o adiante, porque ele é multiforme, graça. Ele vai só trazendo. E nesse processo agora, pastora, o que eu vejo nessas mulheres dilaceradas? Mulheres cheias de traumas, cheias de rejeições, e que como Deus usa a vida minha, a sua, amém, né? Para mudar o quadro, aleluia, do curso dessa história. Glória a E Deus. como que muda isso? São com as ferramentas, com as nossas vidas. Eu quero só pontuar, com a intercessão. Com a intercessão, isso mesmo. Eu acho que a chave de tudo é aquela vovó católica, rezando o terço, mas eu acordava de madrugada com as mãos sobre a minha cabeça, ela orando pelo meu futuro, entende? Porque eu acredito nisso, porque Deus falou para mim que eu era um dos milagres pela intercessão dela. Entrou 2 mulheres, Débora e a Dulce, que me levaram para Jesus, que oraram, intercederam, pagaram o preço, não desistiram da minha vida. Saiu dela várias outras mulheres, passaram na minha vida. Várias mulheres que têm um marco na minha vida, que mudaram o curso da minha história. A minha tia, eu consegui, glória para a glória do Senhor, eu creio que foi para Jesus que eu consegui falar do amor do Senhor. Meu pai, eu creio que também entendeu esse chamado, também foi para Jesus. E hoje eu estou com a oportunidade de também, minha avó também já aceitou Jesus, através Glória do meu a esposo Deus. dentro de casa. Glória a Deus. Né, já ali ministrando, cuidando dela, porque há uma dívida. Qual é a dívida? O que fizeram para nós de bênçãos, retribuir a bênção. E aqueles que fizeram de ruim, levar a bênção. Os meus abusadores, Deus permitiu, isso é loucura, mas Deus permitiu que todos fossem para Jesus. Aleluia. Os meus Glória abusadores foram para Jesus. Chegaram ao meu ouvido que eles se converteram e foram para Jesus. Vocês estão vendo o nível de uma mulher curada? O que você tem para dizer para as mulheres que são feridas, que passaram por traumas, por abusos, tanto verbal como físico? Nesse momento que nós estamos passando de morte física, morte espiritual, né? Um momento de pandemia, é um momento de muita reflexão, porque hoje nas suas casas, presos como estamos, há muitas coisas acontecendo e muitas crianças, famílias, esposas, achando que não existe Deus, né? Que acabou para elas. No cativeiro a solução. No cativeiro, se você fala, Ana Paula, não tem ninguém orando por mim, não conheço uma mãe, um pai, uma avó, não sei. Tem pessoas que me ligam que eu nunca vi e falam assim, ó, o Senhor me deu o seu número, estou te ligando para dizer que eu estou intercedendo por você. Então, creia que aqui tem a Torre Forte, Torre de oração. Torre de oração. Nesse programa tem várias igrejas, várias pessoas que estão intercedendo sem te conhecer. Verdade.
Hoje eu cheguei aqui, a pastora compartilhou comigo uma coisa da minha vivência. Eu oro por vidas com nome de vidas, sem conhecer quem são. Então creia, confia, porque o teu nome está no altar do Senhor. Aleluia. Você acha que está sozinha? Não está sozinha. O Senhor é aquele que garante a tua vitória. Aleluia. Ele vai aonde está o teu cativeiro, Ele vai aonde você está aprisionada, Aleluia. Ele vai aonde você está. Glória Ele a é um Deus. Espírito que é onisciente, presente, constante. Aleluia. Ele está agindo em todo tempo. Ele fala através de sonhos, Ele fala através de pessoas. Tantos testemunhos que nós temos de pessoas que foram libertas de cativeiro, de situações, que usou vizinhos, usou parentes, usou pessoas para alcançar você. E hoje Deus tem uma ferramenta de eficácia que é a nossa voz. A nossa voz vai te alcançar, a nossa voz vai trazer conforto, a nossa voz vai trazer libertação, cura, Aleluia. salvação. Porque uma voz, aonde eu estava sozinha dentro do meu quarto, dentro da minha casa, falou para mim que era para me tomar uma atitude. Atitude tem que ser tocada, atitude tem que ser retornada, atitude tem que ser começada. Eu não sei aonde está a tua atitude, mas uma atitude precisa ser recomeçada, renunciada. Sabe por que renunciar a minha atitude de não acredito, não creio, não confio, já deu, estou acostumada? Não acostuma não. Porque o Senhor, Ele tem amor, mas o Senhor também, Ele é juízo. E quando Deus diz que vai fazer, que vai pegar, que vai tratar, não vai nessa. Eu fui esperta, pastora. Eu demorei um pouco, eu fui dura. Eu demorei. Vários sinais foram me dando para poder vir. Porque quando Ele tem uma chamada, pastora, a vida da gente não pertence mais a gente. É verdade, pertence ao nosso mestre. Não adianta você falar, eu faço do meu jeito, eu vivo do meu jeito, eu gosto assim, eu faço assim. Esse faça assim de Gabriela, vou morrer assim, porque eu nasci assim. Deus converte as Gabrielas. É verdade. Deus converte esse melô, eu que mando, eu que faço. Papai faz. Deixa papai fazer. Abre Deixa o seu papai coração, fazer. entra aí nesse momento, abre o seu coração e fala assim, Senhor, eu entendi, a mudança vai chegar. Aleluia. Seja curada para curar. Você é única. E se você quiser saber maiores informações, nós vamos deixar todas as informações da missionária Ana Paula, do trabalho que ela faz com mulheres. Ela faz atendimento também. Se vocês quiserem também conhecer um pouquinho dos setups, é a escola onde meu esposo e eu somos gestores. É o setup Centro Psicanalítico aqui do Espírito Santo. Você também terá todas as informações também lá na página. Nós vamos ouvir.